Nesta aula, vou ensinar vocês a realizar a simulação deste bloco Generic Engine do Simscape, do Simulink. Esse bloco é bastante interessante porque ele permite realizar a simulação de máquinas de combustão interna, a ignição com ciclo Otto ou ciclo diesel, e há diferentes parâmetros que você pode utilizar aqui para realizar a definição dessa máquina, qual que é a potência máxima dela, qual que é a velocidade na potência máxima, então qual que é o RPM que atinge a máxima potência, qual que é a velocidade máxima, e esse stall speed aqui é a velocidade do ponto morto. Vocês vão perceber que essa máquina ela se assemelha muito a uma máquina real, porque até mesmo para dar a partida é necessário uma máquina primária para fazer essa partida. Bom, explicando um pouco a simulação para vocês, essas linhas em amarelo aqui são correspondentes a um eixo mecânico. Nesse eixo mecânico aqui eu tenho uma referência mecânica que está prendendo esse P aqui é o bloco da máquina, a carcaça da máquina, e esse F aqui é o eixo que está girando. Então nós podemos imaginar que essas outras linhas aqui estão girando, e eu coloquei alguns elementos aqui, um amortecedor rotativo para reproduzir o atrito dessa máquina. Eu estou colocando aqui uma fonte de torque ideal em relação à referência também, para reproduzir o motor de partida, onde eu posso colocar a partir desse bloco constante aqui, que está ligado a esse botão de liga e desliga aqui no dashboard. Então eu consigo alterar essa posição desse botão aqui durante a simulação e fazer a partida da máquina. E eu tenho aqui também um sensor de velocidade e uma conversão, faço a conversão dessa velocidade radianos por segundo para RPM, para visualizar esses RPMs aqui, nesse gauge aqui do dashboard. Eu tenho dois botões no dashboard também, um correspondente ao acelerador, ao pedal do acelerador, que é essa entrada aqui, que entra nesse T, que é de throttle, de acelerador, o acelerador da máquina. E eu tenho esse outro pedal que seria correspondente ao freio, que controla essa constante aqui, que é a intensidade de um freio a tambor. Então por aqui eu consigo fazer a frenagem dessa máquina. Seria semelhante a um freio de mão, por exemplo. E para tornar um pouquinho mais detalhada essa simulação, eu tenho essa saída aqui, FC, que é de consumo de combustível, Fuel Consumption, que eu estou utilizando, passando para um sinal no Simulink, depois passando novamente para um Simscape, mas para realizar uma simulação hidráulica de um tanque. Então eu fiz um tanque, eu defino qual que é o fluido hidráulico. E essa linha um pouco mais bege aqui corresponde a uma linha hidráulica. Eu defini que é gasolina, o meu fluido. Eu coloco um solver separado somente para essa linha mais bege aqui, que é do Sim Hydraulics, somente para complementar a simulação. E eu tenho o nível do tanque que eu coloco nesse display e eu coloco também nesse dashboard aqui. Então vamos realizar a simulação para visualizar como que ela executa. Eu coloquei um tempo de simulação infinito para que ela fique simulando continuamente. Então vocês vão observar que o tanque começa cheio, com 20 litros, que eu coloquei como padrão. Eu posso acelerar a máquina aqui, que não acontece nada, eu vejo que muda o sinal no acelerador aqui, mas a máquina não parte, assim como acontece na máquina real mesmo. E mesmo o freio eu posso mudar, eu vejo que muda aqui, mas a máquina também não acontece nada com ela. Ao ligar o motor de partida, essa máquina atinge uma velocidade. Eu vejo que tem um torque aplicado aqui, que faz com que a máquina funcione. Se eu desligar, por outro lado, sem aceleração nenhuma, a máquina desliga de novo. Então eu vou ligar novamente o motor de partida, vou colocar um nível de aceleração, e eu posso desligar aqui o motor de partida, que a máquina continua funcionando. Eu posso até diminuir um pouquinho mais a aceleração, para diminuir a velocidade da máquina,
Porque com a máquina muito acelerada eu consigo verificar até que a gente extrapola também a velocidade de consumo de combustível aqui. Esse consumo de combustível ele está sendo reproduzido na simulação hidráulica a partir de uma válvula de esfera, que eu abro mais ou diminuo essa válvula. Então ele foi um consumo que eu fiz intencionalmente sendo acelerado em relação à máquina real. Seria necessário fazer uma equivalência energética para poder definir o volume correto mesmo de consumo. Essa velocidade de consumo foi colocada aqui apenas como ilustração mesmo da simulação. Então veja que se eu diminuir um pouco aqui a aceleração, a máquina diminui a sua velocidade, vai diminuindo a sua rotação. E se ela está numa rotação mais baixa, né, perto da sua rotação do ponto morto ali, né, e eu coloco ainda, puxo o freio a tambor, eu posso fazer essa máquina desligar novamente. Então aí não adianta eu colocar aceleração, a máquina já desligou. É bem realista com uma máquina real. Vou dar a partida novamente, manter uma determinada aceleração e eu posso colocar a máquina mais acelerada e colocar um freio maior para simular uma carga, um peso. E eu vou observar que eu vou ter uma aceleração do consumo de combustível nessa máquina. A máquina bastante acelerada, perto da sua potência máxima, colocando um máximo freio, a máquina fica pesada, ela continua funcionando, não desliga, mas vemos um aumento do consumo de combustível, o tanque esvaziando cada vez mais rápido. Então é um recurso bastante interessante para poder fazer a simulação, uma simulação bastante realista, tanto da parte mecânica quanto da parte hidráulica. São muitos blocos que nós podemos encontrar no Simscape para simular sistemas semelhantes a este. Eu estou utilizando apenas alguns dos blocos para introduzir vocês no entendimento de como utilizar e como realizar essas simulações no Simscape. Espero que tenha ajudado.